vamos mergulhar num tema que mexe com o dia a dia de todo mundo: a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. Hoje a gente vai falar sobre o Abril Verde, um movimento que é bem mais que uma simples campanha. No fundo, é uma luta pela vida. Para a gente começar, fica uma pergunta no ar. O que um acidente terrível numa mina de carvão, lá em 1969, tem a ver com a rotina de quem trabalha hoje, seja num escritório, numa fábrica ou até de casa? Pode parecer algo muito distante, né? Mas a conexão entre esses dois mundos é surpreendente e, olha, diz muito sobre os nossos dias. Pois é, para a gente entender o presente, às vezes é preciso dar um passo atrás e olhar para o passado. Vamos descobrir como uma tragédia imensa acabou plantando a semente de um movimento global pela segurança no trabalho. Então, a nossa história começa aqui. Em 1969, uma explosão numa mina em Farmington, nos Estados Unidos, tirou a vida de 78 trabalhadores. Foi um choque tão grande que o dia 28 de abril se tornou um marco mundial pela segurança no trabalho. E aí, décadas depois, em 2005, o Brasil abraçou essa data, oficializando o dia como Dia Nacional em memória das vítimas de acidentes de trabalho. Acontece que aquela luta que começou em minas, em fábricas, foi se transformando. Hoje, a gente enfrenta uma outra crise, muitas vezes silenciosa, sabe? Invisível. Vamos entender quais são esses novos desafios da saúde no trabalho na nossa era? É que os perigos, hoje em dia, vão muito além de uma máquina pesada ou de um lugar sem ventilação. A nova fronteira da segurança no trabalho está dentro da gente. É a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, que se mostrou tão importante quanto a física. E para ter uma noção do tamanho disso, se liga nesse número: 472.328. De acordo com dados do Ministério da Previdência Social para 2024, esse é o número de pessoas afastadas do trabalho por transtornos como ansiedade e depressão. É um número que, francamente, assusta. E o que mais preocupa é a velocidade com que isso está acontecendo. Esse número gigantesco representa um aumento de 68% em comparação com o ano anterior. Quer dizer, é uma escalada muito, muito alarmante, que deixa claro o impacto que o ambiente de trabalho tem na nossa saúde mental. E essa crise não para por aí. Aqueles problemas mais clássicos, digamos assim, continuam super presentes. Lesões por esforço repetitivo, a famosa LER/DORT, doenças respiratórias por causa de exposição a produtos tóxicos, perda de audição e, claro, a tão falada síndrome de burnout. São desafios reais que afetam milhares de pessoas todos os dias. Bom, diante de um cenário desses, como é que o Brasil reagiu? É aqui que entra o protagonista da nossa conversa de hoje, o movimento Abril Verde. E o seu símbolo, o famoso laço verde. O Abril Verde é, na sua essência, um grande chamado para a ação. É um movimento nosso brasileiro que busca criar de verdade uma cultura permanente de prevenção. A ideia central é bem simples, na verdade: fazer com que a segurança seja um valor, algo que todo mundo compartilha, e não só um monte de regra no papel. E a trajetória desse movimento é bem legal de ver. Olha só, tudo começou pequeno, lá em 2013, como uma iniciativa do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho da Paraíba. Mas a ideia foi pegando, ganhou força. Em 2014, já virou lei municipal em João Pessoa. 3 anos depois, em 2017, lei estadual. E o reconhecimento máximo veio em 2021, quando o movimento se tornou patrimônio cultural e material da cidade. Uma baita jornada. Mas a gente sabe que só conscientizar não adianta, né? É só o primeiro passo. Como é que o Abril Verde transforma essa ideia em ações que realmente fazem a diferença no dia a dia do trabalho? É o que a gente vai ver agora. Essa frase aqui, ela resume toda a filosofia do movimento. Prevenção não é gasto, não é custo extra. É o melhor investimento que uma empresa pode fazer. Porque é a ferramenta que protege o bem mais valioso de todos: a nossa vida. Então, na prática, o que dá para fazer? As ações são bem concretas. Incentivar o uso correto dos EPIs, que são os equipamentos de proteção, promover aquelas pausas para a ginástica laboral que ajudam a prevenir lesões, criar uma CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e, o que é fundamental, educar, fazer workshops, espalhar boas práticas. No fim das contas, o grande objetivo é esse: transformar a segurança. Tirá-la do papel, daquele manual que fica na gaveta, e transformar numa prioridade de verdade, num assunto do dia a dia, em todos os lugares. E isso leva a gente para um ponto que é crucial. Essa mudança toda, essa nova cultura, não é tarefa de uma pessoa só.
ou de um departamento. É uma responsabilidade de todo mundo, é um esforço coletivo. Essa citação, que a Petrobras usa bastante, é poderosa. Ela serve como um lembrete de que a pressa é inimiga da segurança. Antes de correr para fazer, é preciso planejar. Sabe por quê? Porque nenhuma meta, nenhum prazo pode valer mais do que a saúde e a vida de uma pessoa. Simples assim. O que o Abril Verde propõe é exatamente essa virada de chave. É sair de uma cultura reativa, que só corre para apagar incêndio depois que o acidente acontece, para uma cultura preventiva, que se antecipa, que evita que o problema aconteça. É a diferença entre remediar e, de fato, prevenir. Para a gente fechar, as palavras do Adir de Souza, da Fundacentro, resumem tudo perfeitamente. Prevenção não tem nada a ver com burocracia. Tem a ver com o respeito, com cuidado, com responsabilidade com a vida do outro. No fundo, é um ato de humanidade dentro do trabalho. E a gente termina com essa reflexão. No ambiente de trabalho de cada um, a segurança é mesmo uma prioridade? Algo que se vive no dia a dia? Ou será que ainda é só um item no papel? A resposta a essa pergunta é o que vai definir o futuro da saúde e da vida de milhões de brasileiros.